Irmãs, quero convidar você a abrir Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Chegamos ao último capítulo da carta, essa 35ª, 36ª mensagem. Nós vamos hoje trabalhar quase todo o capítulo, vamos deixar os últimos versos para domingo que vem, para encerrarmos a carta, mas já estamos nos momentos derradeiros da carta, né? A exemplo do que aconteceu na semana passada, né, do texto da semana passada, esse texto é um texto de finalmente da carta, e do texto dos finalmente da carta ali existe todo um contexto de despedida do apóstolo Paulo. Ele está encerrando, né, a carta, ele fez algumas recomendações que nós vimos na semana passada, e agora ele vai passar uma fase de saudações da carta, né, ele vai fazer diversas saudações, tanto para pessoas que estão lá, né, vai fazer recomendações de uma pessoa em específico que está indo para a igreja de Roma, né? Ao mesmo tempo que também outros irmãos que estão acompanhando o apóstolo Paulo vão mandar algumas saudações para os membros daquela igreja. Ele vai fazer ali uma advertência no final, ali, fazer um paralelo ali, que é o ponto da nossa mensagem de hoje. Eu quero convidar você a meditar sobre os que servem e os que não servem. Os que servem e os que não servem. Quero convidar você a abrir, então, Romanos, capítulo 16. Eu vou ler do verso 21 ao verso 24, uma primeira leitura, para que você tenha uma visão geral sobre o tema, e depois a gente vai ainda voltar ao texto bíblico, fazendo outras releituras aqui ao longo da exposição. O texto bíblico diz o seguinte: recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que recebais no Senhor de modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido um amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes sou grato, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Amplíato, o meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de Aristóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Cumprimentai-vos uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino, que aprendestes, afastai-vos deles, porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras, me perdi aqui no texto. Pois eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios interesses, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Portanto, alegro-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes, vos cumprimento. Eu, Tércio, que redigi esta carta, vos cumprimento no Senhor. Cumprimenta-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Cumprimentam-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Então, o apóstolo Paulo basicamente finaliza a carta. Depois dos últimos versos ele vai fazer uma última doxologia de louvor ao Senhor, que nós vamos meditar nela semana que vem. Mas, como eu já comentei, a carta está terminando e o apóstolo Paulo vai, então, caminhar ali para um momento de finalizações, de
fazendo algumas saudações e algumas recomendações. E esse trecho é bastante interessante para a gente saber mais ou menos sobre a rede de apoio do apóstolo Paulo, né? A gente sabe que o apóstolo Paulo viajava bastante, fez diversas viagens, pelo menos 3 viagens narradas ali no livro de Atos, e a gente também está percebendo aqui um pouco dos bastidores da igreja de Roma, né? Como é que a igreja de Roma funcionava, quem eram as pessoas que se destacavam ou faziam algum tipo de atividade específica ali, bem como os irmãos que estão acompanhando o apóstolo Paulo nas suas empreitadas e no momento exato em que ele está escrevendo aquela carta ali. Mas há aqui nesse trecho um contraste interessante, que é o tema da nossa mensagem. O apóstolo Paulo faz aqui uma divisão, ele trabalha com 2 grupos. 2 grupos, ele divide esses grupos e ele faz recomendações de um e faz recomendações negativas em relação a outro. Então há um contraste bem implícito aqui que nos ensina muito a partir daquilo que já foi nos ensinado até agora da carta. Do verso 1 ao verso 16, o apóstolo Paulo recomenda e saúda vários irmãos da igreja de Roma, fazendo referências específicas a uns e a outros, apenas citando os nomes deles. Do verso 17 ao 19, ele passa a fazer algumas advertências contra alguns indivíduos que causavam algum tipo de divisão dentro da igreja. E do verso 20 até o verso 23, ele vai citar outros que estavam com ele no momento em que ele está escrevendo a carta ali e que também, de alguma forma, estavam enviando suas saudações à igreja de Roma. E aí, analisando esse texto, nós temos então 2 grupos. Um grupo que merece elogios e um grupo que não merece elogios. Um grupo que merece uma atenção especial da parte do apóstolo Paulo, com recomendações, e um grupo que contém ali, nesse grupo, que o elemento marcador desse grupo é que esse grupo não é um grupo recomendável, um grupo do qual aqueles irmãos deveriam se afastar. E aí nós temos aqui os que servem e os que não servem, e a partir desses 2 grupos eu quero tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. Então, o primeiro grupo, nós vamos ler ele aqui. Esse primeiro grupo é interessante porque eu entendo que ele é a demonstração prática dos efeitos do evangelho que o apóstolo Paulo trabalhou ao longo de toda a carta. Lembra que nós temos trabalhado bastante? Eu vou pedir que alguém, por favor, encontre o irmão James, só pede para ver que tem alguma coisa aqui no som que está... um contador aqui, alguma coisa que está batendo aqui, que está incomodando os irmãos aí. Então, continuando aqui. O primeiro grupo, esse grupo demonstra os efeitos práticos do Evangelho. Os efeitos do Evangelho na vida do indivíduo a partir da realidade que esse indivíduo foi tocado e foi transformado pelo Evangelho. Então perceba que ao longo de todas as exposições que nós fizemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós temos deixado de uma forma muito clara a demonstração de que o Evangelho produz no indivíduo uma transformação de vida. O Evangelho que é exposto pelo apóstolo Paulo desde o capítulo 1 até o capítulo 11, traz para esse indivíduo que é tocado, que é transformado pelo Evangelho, uma transformação na sua percepção de mundo, uma transformação na sua percepção de vida, uma transformação na sua realidade de como é que este indivíduo lida consigo mesmo, com o próximo e com a realidade ao seu redor. Então, quero rememorar aqui alguns textos, porque a partir do capítulo 12, nós vimos que o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 12, capítulo 11, expõe o Evangelho, e do capítulo 12 em diante, ele vai expor os elementos, os efeitos práticos desse Evangelho, como é que são as transformações que esse Evangelho produz no indivíduo, as transformações práticas que o Evangelho produz. Então, quero rememorar aqui alguns textos que nós já estudamos, já lemos ao longo dessa série de mensagens, deixando claro que esses são os demonstrativos que nós encontraremos nesses indivíduos que estão sendo aqui tocados pelo Evangelho, que estão sendo citados pelo apóstolo Paulo neste elemento da carta aqui. Então nós temos aqui, um primeiro grupo é a demonstração, demonstra os efeitos práticos desse Evangelho. Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 2, nos diz o seguinte: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é um texto que abre essa fase prática da carta, demonstrando para nós qual é a realidade da transformação do indivíduo nesta realidade do Evangelho.
Meus irmãos, esqueçam o barulho, tá? Por favor, vocês estão tirando a minha atenção, tá? Então, por favor, acalmem-se, porque eu estou vendo todo mundo se movimentando para lá e para cá, para lá e para cá. Aí fica complicado eu me concentrar aqui. É a cerca elétrica, então não tem problema, deixa a cerca elétrica, tudo bem? Não vamos conseguir resolver agora. Aí fica difícil para mim aqui me concentrar com tanta gente indo e voltando, para lá e para cá. Então, por favor, me ajudem, tá? Retomando o pensamento aqui. O primeiro grupo é a demonstração prática dos efeitos do Evangelho, tá? Como eu citei, a partir do capítulo 12, o texto vai trabalhar as implicações das transformações que o Evangelho traz para a vida do indivíduo. E o apóstolo Paulo abre esse momento da carta, do capítulo 12, deixando claro que agora, a partir da realidade do Evangelho, esses irmãos que foram tocados pelo Evangelho, eles vão se transformar. Eles agora são um culto vivo. Nós trabalhamos isso em algumas mensagens. E esse culto vivo pressupõe que esse indivíduo agora vive para se doar para outro, vive para se ofertar para Deus e vive para viver uma realidade além da sua própria preocupação consigo mesmo, mas preocupando-se com o próximo e preocupando-se com Deus acima de todas as coisas. Por isso esse indivíduo não se amolda ao esquema do mundo, nós trabalhamos isso, que o esquema do mundo é um esquema egocêntrico, é um esquema onde você está em primeiro lugar, pensando apenas em você, e a partir da sua realidade, você então tenta resolver a sua vida e os outros vão se encaixando na medida do possível. Mas o Evangelho transforma a nossa realidade, transforma a nossa compreensão, e nós agora passamos a viver para o outro. Não é à toa que mais um pouco para frente, no mesmo capítulo, no capítulo 12, verso 10, ele vai dizer: amai-vos de coração uns aos outros, capítulo 12, verso 10, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mais para frente ainda, ele vai dizer no capítulo 14, verso 7, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. E no capítulo 15, ele vai dizer, capítulo 15, verso 2, portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Então perceba que a realidade do Evangelho que o apóstolo Paulo anunciou do capítulo 1 ao capítulo 11 deve produzir no indivíduo essa transformação de vida. Qual é essa transformação de vida? Eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para o próximo, eu sirvo ao próximo, eu vivo a minha vida em favor da realidade de Deus, da glória de Deus e da realidade do próximo. E perceba se não é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai destacando aqui em diversas pessoas que ele vai citando na carta. Perceba no verso 1 que ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido amparo de muitos, inclusive de mim. Essa personagem, Febe, é uma personagem bastante conhecida do texto da carta aos Romanos, é bastante citada, há algumas discussões teológicas sobre qual era o papel de Febe na igreja de Cencreia. Há uns que defendem a liderança feminina, a liderança pastoral feminina dentro da igreja a partir desse texto, porque a expressão que é usada aqui diz que ela era diaconisa na igreja de Cencreia, né, talvez dando a ideia de que ela exercesse uma atividade de liderança naquela igreja, e essa irmã certamente é a irmã que está levando a carta à igreja de Roma. Lembra que no tempo aqui, que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta, você não tinha um serviço de correio organizado, onde eu podia ir até uma estação dos Correios, entregar uma carta, pagar uma taxa e essa carta ser entregue em outro lugar. Você precisaria pagar alguém para fazer esse serviço, você precisaria enviar ou um emissário com essa carta, e cartas para nós hoje são coisas do passado, né? São coisas que têm pouquíssimo valor. Papel para nós é algo que tem pouco valor, né? A gente gasta papel com muita boa vontade. Mas o fato é que no tempo do apóstolo Paulo, para se ter capacidade de escrever uma carta, um papiro ou o material necessário para você escrever essa carta e enviar para alguém, certamente você gastaria um valor muito alto. Então, essa carta não podia correr o risco de não chegar até aquela igreja, porque o custo da produção daquilo era muito alto. Então, certamente você enviava alguém de confiança, alguém que de fato você teria certeza que entregaria a carta. E essa irmã, a irmã Febe, certamente ela é a responsável por entregar essa carta lá na igreja de Roma. Mas preste atenção que o apóstolo Paulo diz sobre ela. Ele diz que essa mulher é serva da igreja.
Essa mulher é alguém que serve a igreja em Cencreia. E ela apenas não serve a igreja em Cencreia, ela é o amparo de muitos, inclusive do próprio apóstolo Paulo. Então essa é uma mulher marcada pela vida de serviço em prol do próximo, em prol dos outros, em prol da igreja, em prol daqueles que necessitam do seu apoio, que necessitam de sua ajuda. E o apóstolo Paulo é abençoado pela vida dessa mulher. No verso 3, o apóstolo Paulo vai falar agora de um outro casal, que nós citamos na semana passada, Priscila e Áquila. Ele diz, olha, cumprimentai Priscila e Áquila, é Prisca, né, que na nossa versão está como Prisca, mas é a mesma personagem lá do livro de Atos, Priscila e Áquila, o casal que eu citei na semana passada, que o apóstolo Paulo diz que são os seus cooperadores em Cristo, os quais arriscaram a própria vida por mim. Então, esses são irmãos que não apenas serviam e auxiliavam o apóstolo Paulo, mas serviam e auxiliavam o apóstolo Paulo a ponto de arriscar a própria vida, de fato, colocar a sua vida em risco. No original, né, eu não gosto muito de ficar fazendo esses comentários sobre no original, porque a gente não lê o texto no original, a gente lê em português. Mas no original, a expressão é bem interessante e ajuda a gente a aprofundar no texto. O que está dizendo aqui, nesse arriscar a própria vida, quer dizer assim, colocaram o pescoço à risca, entendeu? O texto no original diz que eles colocaram o pescoço à risca, na ideia de que, de fato, em algum momento, eles correram o sério risco de serem decapitados por conta do apóstolo Paulo, por conta da igreja, por conta de serem cooperadores do apóstolo Paulo e auxiliares nesse processo de expansão do ministério apostólico, do ministério do evangelho como um todo. E aí ele diz, o apóstolo Paulo, não só eu agradeço a eles, tá? Mas também todas as igrejas dos gentios, ou seja, todas as igrejas que foram plantadas em toda aquela região gentílica, na região da Ásia Menor, na região da Macedônia, na região da Europa como um todo, todas essas igrejas, de alguma forma, deviam a esse casal, porque esse casal auxiliou o apóstolo Paulo e, por conta disso, o apóstolo Paulo pôde plantar todas essas igrejas. Então ele diz, olha, cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Esse casal tinha tempo para auxiliar o apóstolo Paulo nas suas empreitadas evangelísticas. Esse casal arriscou a própria vida para que o apóstolo Paulo pudesse continuar realizando seu trabalho. E esse casal ainda tinha tempo de cuidar de um pequeno grupo na sua igreja, um pequeno grupo na sua casa, ou uma congregação na sua casa, ou auxiliar tantos outros crentes diretamente na sua casa. Nós sabemos que nesse período as pessoas se reuniam em casas, não reuniam-se em igrejas. A igreja de Roma não é uma única igreja, no sentido de que eles se reuniam em um único lugar. É muito provável que eles se reuniam em diversos locais e uma vez por semana ou uma vez de tempos em tempos se reuniam todos em um lugar específico. Mas o fato é que esses irmãos, eles se doaram de tal modo que eles arriscam a própria vida, eles cooperam com o apóstolo Paulo e eles também, ao mesmo tempo, ainda se dão ao trabalho, ainda gastam tempo, investem tempo das suas vidas para discipular outras pessoas na sua própria casa. E aí ele vai dizer assim, cumprimentai Epêneto, meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Lá naquela igreja estava a primeira pessoa que se converteu, fruto do trabalho do apóstolo Paulo na Ásia Menor, na região da Ásia Menor, que é ali por volta da região da Turquia, né? Então, o primeiro trabalho do apóstolo Paulo, imagina só, entre o momento em que o apóstolo Paulo começa a sua empreitada evangelística, né, suas primeiras viagens missionárias, e o momento que ele está escrevendo essa carta, nós temos aí um lapso temporal de pelo menos de 20 anos. Esse homem está crente no Senhor, se mantém fiel há 20 anos no Senhor. Há 20 anos esse homem está trabalhando, no mínimo 20 anos ele está envolvido com a igreja, participando ativamente, a ponto do apóstolo Paulo saber que esse homem ainda está lá naquela igreja desde 20 anos, há quase 20 anos. Então perceba que é um indivíduo que está envolvido com a igreja. Quantas vezes a gente vê pessoas entrando e saindo da igreja, passam um tempo dentro, um tempo fora, e daqui a pouco desiste por um primeiro momento de frustração, aí você tropeça e desiste. Esse homem é o primeiro trabalho do apóstolo Paulo, ainda continua lá, caminhando na igreja. Ele, no verso 6, vai cumprimentar Maria. A gente sabe pouquíssimo sobre ela, absolutamente, na verdade, não sabemos absolutamente nada sobre ela. A única coisa que nós sabemos sobre ela é que ela trabalhou muito pela igreja de Roma. O que o apóstolo Paulo nos informa sobre essa mulher, não nos dá sobrenome, não nos dá muita informação sobre a realidade. O nome é comum,
né? Tantas Marias que tem no texto bíblico, mas nós sabemos que essa Maria trabalhou muito pela igreja. Depois, no verso 7, ele vai dizer: cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Parentes, é porque é parente de sangue mesmo, eram parentes do apóstolo Paulo. Companheiros de prisão, ou seja, em algum momento esses homens foram esse casal foi preso por conta do evangelho, juntamente com o apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte: eles se destacaram entre os apóstolos. Aqui é muito provavelmente a fé e o testemunho desse casal se destacou entre os apóstolos, a ponto de que os apóstolos todos, como um todo, sabiam quem era esse casal, e diz o apóstolo Paulo que eles já estavam em Cristo antes do apóstolo Paulo. Antes do apóstolo Paulo se converter, esse casal, parentes do apóstolo Paulo, nós não sabemos que nível de parentesco é, mas sabemos que esse casal já estava em Cristo antes do apóstolo Paulo. E aí ele continua dizendo: cumprimentai Amplíato, meu amado no Senhor, cumprimentai Urbano, nosso cooperador, e Estáquias, meu amado. Mais uma vez ele faz a citação em relação a um irmão daquela igreja, dizendo: olha, Urbano, esse irmão que está aí com vocês, é nosso cooperador, trabalha conosco, está ativamente envolvido na obra, ativamente trabalhando conosco. Aí ele vai falar de Apeles. Aí ele diz: cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. E o aprovado aqui é aprovado mesmo, é alguém que passou por uma prova e foi aprovado. O texto não nos diz que prova que esse homem passou, qual foi o tipo de provação que ele passou. O fato é que o apóstolo Paulo diz que ele foi aprovado. Então é alguém que está engajado na obra, passando por tribulações, sendo aprovado nessas tribulações e sendo reconhecido pelo apóstolo Paulo aqui como alguém que coopera com a obra e alguém que é aprovado em Cristo. Depois ele vai cumprimentar os da família de Aristóbulo, nós não nos dá muita informação sobre eles. Cumprimentai também Herodião, meu parente, um outro parente do apóstolo Paulo está na igreja aqui, eu já havia comentado com os irmãos que o apóstolo Paulo tinha alguns parentes nessa igreja. Ele vai dizer: cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Aqui é a ideia de que essas pessoas estão envolvidas com a obra, estão envolvidas com o evangelho, estão de fato engajadas com o evangelho. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Certamente, se você já participou de algum retiro de igreja, esse nome já esteve entre algum tipo de piada que você fez com algum tipo de esquete para apresentar em algum momento final de noite, de artes, ou alguma coisa que tenha acontecido. Certamente, Trifena e Trifosa deve ter sido um nome que você pensou em usar para fazer alguma piada. Mas o fato é que o texto bíblico não trata Trifena e Trifosa como objeto de piada. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que Trifena e Trifosa trabalham no Senhor. A marca dessas mulheres é que são provavelmente duas mulheres engajadas com o trabalho no Senhor. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. A sequência, a outra pessoa que o apóstolo Paulo manda cumprimentar, cumprimenta ela dizendo que essa mulher trabalhou muito no Senhor. Depois ele passa a cumprimentar Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Então, nós não sabemos o nome da mãe de Rufo. Rufo merece destaque aqui, mas o fato é que o apóstolo Paulo diz: olha, cumprimento também a mãe de Rufo, porque a mãe de Rufo foi a minha mãe. A mãe de Rufo trabalhou em um nível de trabalho, em um tipo de atividade, suprindo não uma carência materna do apóstolo Paulo. A questão aqui não é que o apóstolo Paulo tinha problemas com a sua mãe, tinha uma carência materna. O fato é que essa mulher abraçou o apóstolo, abraçou e se comprometeu em cuidar dele como se ele fosse seu próprio filho, a ponto do apóstolo Paulo, muito tempo depois, reconhecer que essa mulher tem sido a minha mãe também. Ela não só é a mãe de Rufo, cuida de Rufo, atua na vida de Rufo com a mãe que deve ser, mas também na vida do apóstolo, essa mulher se dedicou, cuidou dele, o auxiliou e foi reconhecida. Depois ele vai dizer: cumprimentai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpia e todos os santos que estão com ele. E aí ele passa então para o verso 21, eu quero pular com os irmãos para o verso 21, porque agora são os que estão com o apóstolo Paulo, cumprimentando os que estão ali na igreja de Roma. Então, Timóteo, ele diz: Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosíprato, meus parentes, vos cumprimentam. A carta está cheia de parentes agora do apóstolo Paulo, de repente ele apareceu com um monte de familiares aqui. Mas perceba, Timóteo é tratado pelo apóstolo Paulo aqui
não apenas como um pastor, ou como uma liderança, ou como alguém que merecesse algum tipo de deferência da parte da igreja, mas ele é lembrado pelo apóstolo Paulo como um cooperador, alguém que está engajado com o trabalho, alguém que está engajado com a tarefa do evangelho e a tarefa de exercer o evangelho, de levar o evangelho à frente. Depois, no verso 22, o texto muda de palavra, ou melhor, muda de pessoa, né? O texto passa a ser tratado agora na primeira pessoa. Então, eu, Tércio, que redigi esta carta, vos cumprimento no Senhor. A gente sabe que o apóstolo Paulo tinha alguma dificuldade para escrever, ele tinha um problema de visão, então ele se utilizava de um amanuense, contratava alguém, ou alguém da própria igreja se disponibilizava para escrever a carta. E lembra que escrever carta não é igual hoje, que você digita ali, o Google corrige para você, ou o Word corrige para você, ou o ChatGPT faz o teste para você, ou facilita a sua vida. Não, tem que ser trabalhado, palavra a palavra, texto a texto, não pode errar, porque, como eu disse, papiro não é um negócio que você compra na esquina. Tá? Há uma informação de que a quantidade de valores necessários da época para comprar, a quantidade de papiros necessário para escrever a carta de Roma, a carta do apóstolo Paulo a Roma, era o equivalente a um ano inteiro de trabalho de um indivíduo comum. Então é como se o indivíduo comum juntasse todas as suas economias do ano, tudo aquilo que ele recebeu ao longo do ano, não gastasse absolutamente nada e comprasse os papéis necessários, o papiro, o material necessário para que o apóstolo pudesse escrever a sua carta. Então, todo esse trabalho é um trabalho custoso e, obviamente, pessoas estavam envolvidas nisso. Então, Tércio é um servo do apóstolo Paulo, alguém que trabalha com ele, alguém que trabalha com a igreja, alguém que serve a igreja, escrevendo a carta, permitindo que a carta seja compreensível, legível e chegue até aqueles irmãos. Aí vem Gaio, o hospedeiro. O apóstolo Paulo provavelmente está na casa desse homem chamado Gaio. Ele é hospedeiro e não é só hospedeiro do apóstolo Paulo, ele é hospedeiro de toda a igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para Roma a partir de Corinto, então é muito provável que a igreja de Corinto se reunisse na casa do irmão Gaio. Então, o irmão Gaio, além de servir a igreja, recebendo e hospedando o apóstolo Paulo, ele também hospedava toda a igreja. E aí o apóstolo finaliza dizendo que cumprimenta também Erasto, o tesoureiro da cidade de Corinto, provavelmente alguém dos governantes da cidade que estava ali envolvido com o evangelho, e também o irmão Quarto. Então perceba, meus irmãos, que a característica comum entre todos eles é que esses irmãos servem uns aos outros. Esses irmãos estão engajados em servir uns aos outros. Todas as características que o apóstolo Paulo destaca aqui são características de serviço, são características de alguém que entendeu que alguém tocado pelo evangelho não vive mais para si mesmo, mas vive para o próximo. Vive para fazer em favor do próximo, que as bênçãos do Senhor o alcancem e que de alguma forma esse irmão possa ser abençoado com algo que eu faça ou com algo que eu produza em favor dele. Então a característica comum entre todos eles é que eles servem uns aos outros. E os que servem são recomendáveis. Os que servem são lembrados pelo apóstolo Paulo. Os que servem são recomendados. O apóstolo Paulo recomenda. Ele está dizendo, olha, recebam a irmã Febe, porque a irmã Febe trabalha. E não só receba a irmã Febe, porque a irmã Febe é trabalhadora, ela se afadiga, ela é alguém que está engajada com a obra, mas eu peço mais ainda a vocês que vocês concedam a ela tudo o que ela precisar. Tá? Todas as dificuldades que ela enfrentar aí, chegando em Roma, auxiliem a ela. Então, os que servem são recomendáveis. Os que servem prestam. Os que servem têm valor. Os que servem têm serventia. Os que servem são lembrados. Há inúmeras pessoas que o apóstolo Paulo poderia ter citado aqui, mas ele não cita. Mas ele cita os que trabalham. Ele cita os que servem. Ele cita os que estão engajados com a obra. Ele cita os que foram tocados pelo Evangelho e entendem que o Evangelho muda o seu paradigma de relacionamento. Você não vive mais só para você, você vive para o próximo. Isso é Evangelho, isso é igreja.
Isso é a realidade mais pura do que de fato é ser um evangélico, do que de fato é ser um crente. O crente não vive para si mesmo, o crente vive para Deus e para o próximo. E esses irmãos aqui citados pelo apóstolo Paulo são o exemplo prático de pessoas transformadas e tocadas pelo Evangelho. Então, os que servem são lembrados e os que servem têm utilidade para o corpo. E aí perceba agora o contraste com o segundo grupo, porque o segundo grupo é oposto. Então perceba aqui do verso 17 ao verso 18. Então volte comigo o texto para o verso 17 até o verso 18. Ele diz o seguinte: Irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes. Afastai-vos deles. Por quê? Porque eles não servem a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios interesses e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Então preste atenção, ele não dá nome aos indivíduos aqui, mas é certo que esses indivíduos estão de alguma forma misturados com a igreja, ou são do conhecimento da igreja, ou têm algum tipo de contato com a igreja, mas o fato é que o apóstolo Paulo diz, olha, esses indivíduos que não entenderam o que de fato é o evangelho, que continuam pensando apenas em si mesmo, que continuam tratando apenas dos seus próprios interesses, esses que usam os outros para atingir os seus próprios interesses, esses que não servem a Cristo, a exortação do apóstolo Paulo é que vocês tenham cuidado com esses indivíduos, porque esses indivíduos certamente causarão divisões na igreja, colocando dificuldades na compreensão do evangelho, colocando algum tipo de barreira para o entendimento do evangelho, e nesse processo o apóstolo Paulo diz, afastem-se desses indivíduos. Afastem-se desses indivíduos, porque esses indivíduos não pensam no próximo, esses indivíduos pensam apenas neles mesmos. E esses indivíduos não servem a Cristo. Então preste atenção, os que não servem só pensam em si mesmo. Os que não servem enganam os outros. Os que não servem não merecem a nossa companhia. E os que não servem não são recomendáveis. E aqui eu quero que você perceba que eu estou tentando fazer um trocadilho aqui. Porque no fim das contas, já caminhando para as aplicações finais, tem crente que serve e tem crente que não serve. Tem crente que presta e tem crente que não presta. Quem presta, a gente se aproxima. Porque quem presta serve ao próximo. Quem não presta só serve a si mesmo. Quem só olha para si mesmo, quem só pensa em si mesmo, quem só tenta resolver a sua própria vida e esquece dos próximos, esse é um indivíduo que não entendeu o que é o Evangelho. Esse é um indivíduo que não compreendeu o que de fato é o Evangelho. E qual é o impacto real do Evangelho na vida de alguém. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está deixando claro para nós, na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com pessoas que servem e com pessoas que não servem. Com pessoas que servem para a nossa companhia, porque pensam no próximo e pensarão em nós e nós pensaremos nele e assim o corpo progride, o corpo se desenvolve, porque estamos pensando uns nos outros e cuidando uns dos outros e florescendo assim o corpo de Cristo. A igreja progride a ponto de nós termos pessoas que se afadigam de assumir a maternidade de outros, ou a paternidade, ou assumam a tarefa de serem o amparo de muitos, ou pessoas que trabalham muito na obra, pessoas que se engajam com a obra do Senhor, com o Evangelho, com o reino como um todo. Esses indivíduos, o apóstolo Paulo recomenda, eles são recomendáveis, esses indivíduos são recomendáveis para nós, nós devemos nos aproximar deles. Nós devemos estar juntos deles. Nós devemos desejar ser esses indivíduos, para que os outros desejem estar perto de nós, próximos de nós, unidos a nós em um só corpo, desenvolvendo o Evangelho, desenvolvendo a Igreja do Senhor e florescendo a Igreja do Senhor. Agora também tem um outro grupo, o grupo que continua pensando apenas em si mesmo, o grupo que causa divisão, o grupo que traz transtorno para o corpo, o grupo que não serve a Cristo, serve a si mesmo. E aí, o desafio para nós é olharmos para nós mesmos e fazermos uma autoanálise. Eu sirvo ou não sirvo?
Eu presto ou não presto? Em que grupo que eu estou? Será que se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo uma carta para a igreja Batista Olaria, falando dos irmãos da igreja Batista Olaria, ele olharia para um de nós e diria assim: recomendo o irmão fulano de tal, porque ele trabalha muito no Senhor? Ou porque ele é o meu cooperador? Será que nós estaríamos no grupo dos recomendáveis ou estaríamos no grupo dos não recomendáveis? Daqueles que o apóstolo Paulo diz, desses aí, se afasta. Se afasta porque eles não servem. Eles não prestam. Eles não trazem utilidade para o corpo. Então é melhor ficar longe deles. Então a carta está caminhando já para os seus momentos finais. Nós vamos ter só mais uma mensagem nessa carta. Mas o fato é que, nesse momento derradeiro da carta, de tudo que a gente já expôs ao longo de 30 e tantas mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma coisa é certa: se o Evangelho não nos transformou para que nós possamos entender que a partir desse Evangelho eu vivo como Cristo viveu, e Cristo viveu para o próximo e não viveu para si mesmo, eu ainda não entendi o Evangelho da carta. Eu ainda não entendi o Evangelho que está apresentado no texto bíblico. Agora, se eu me digo como cristão e digo que entendi esse Evangelho, eu preciso assumir o compromisso de me tornar como esses irmãos e me tornar um crente que serve. Serve nos dois sentidos, que serve ao próximo e que serve também porque presta para alguma coisa, porque é útil, porque é lembrável, porque é alguém que no futuro será lembrado. Fulano de tal serviu ao Senhor. Fulano de tal serviu à igreja do Senhor. Fulano de tal serviu ao próximo. Fulano de tal foi minha mãe. Fulano de tal foi meu pai. Fulano de tal foi meu amparo enquanto eu estava na tribulação, na dificuldade. Fulano de tal me auxiliou na dificuldade em que eu passei. Ele foi um irmão que serviu. Um irmão que serviu ao corpo. Um irmão que serviu a Cristo. Se não, certamente estaremos no outro grupo, no grupo daqueles que são não recomendáveis, daqueles que alguém vai dizer, não, é melhor ficar longe dele, porque ele não serve, porque ele não é útil, porque ele não tem serventia para o corpo, porque ele não tem utilidade para o corpo. Então, meus queridos, concluindo, o desafio para nós nesse momento é, diante da realidade do texto, diante do confronto que o texto traz para nós, diante da realidade explícita que já aprendemos até agora, nós precisamos responder. O que você quer ser diante do Senhor? Você quer ser o servo que serve? O servo que tem serventia? O servo que presta? Ou você vai querer ficar no grupo dos que não servem, dos que não têm serventia, dos que não têm utilidade para o corpo, e que, na verdade, é melhor que se afaste. É melhor que nós nos afastemos dessas pessoas. Porque, no fim das contas, tem gente que serve e tem gente que não serve. Cabe a nós decidir em que grupo nós queremos ficar. O Evangelho nos foi exposto. E se ele tocou em nossas vidas, nós precisamos produzir frutos a partir da realidade desse Evangelho. Nós precisamos assumir um compromisso de, como o apóstolo Paulo abre lá o capítulo 12, de, pelas compaixões de Deus, que nós nos apresentemos agora a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Que nós não nos amoldemos mais ao esquema desse mundo, mas nós sejamos transformados pela renovação da mente, pela renovação que o Evangelho produz em nós, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós amemos de coração uns aos outros, com amor fraternal, preferindo uns aos outros em honra, porque nenhum de nós, no fim das contas, vive para si mesmo, mas nem morre para si mesmo. Portanto, que cada um de nós procure agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação do corpo. Que Deus fale aos nossos corações, que Deus aplique essa mensagem aos nossos corações e que, de fato, nós assumamos esse compromisso de nos tornarmos servos que prestam, servos que servem, servos que têm utilidade para o corpo, servos que são recomendáveis ao corpo. Quero convidar você a abaixar sua cabeça para juntos orarmos
encerrando este momento. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e auxilia-nos a olhar para esse texto e enxergar nele essas lições que foram expostas aqui. E que essas lições sejam aplicadas aos nossos corações e nós sejamos profundamente tocados pela necessidade de fato, nos tornarmos servos úteis na Tua obra. Não apenas úteis ao corpo organizacional, à igreja, à instituição, mas servos úteis uns aos outros. Para que nós, de fato, olhemos para o nosso irmão e procuremos saber como é que eu posso servir o meu irmão. Como é que eu posso abençoar o meu irmão? Como é que eu posso, de fato, viver para que o meu irmão seja edificado? Como é que eu posso me tornar um culto agradável ao Senhor, experimentando a Tua boa, perfeita e agradável vontade e vivendo uma vida não mais para mim mesmo, mas uma vida em favor daqueles que estão ao meu redor, em uma vida em favor de glorificar o Teu nome com o serviço, a exemplo do que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo viveu, como nós lemos ao longo do culto, ao exemplo do nosso Senhor, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que nós desejemos, de fato, ter essa realidade em nossas vidas. Que nós desejemos ser cristãos, no sentido de sermos cópias de Cristo, de sermos imitações genuínas de Cristo, e imitando Cristo em todas as coisas, inclusive no serviço aos nossos irmãos. Tem misericórdia de nós, auxilia-nos, Pai, fala conosco, confronta os nossos corações, quebranta os nossos corações, para que nós nos libertemos das amarras que nos mantêm presos a uma realidade de querer apenas atender às nossas próprias necessidades, de nos utilizarmos dos outros para as nossas próprias necessidades, de nos utilizarmos da própria estrutura do Teu reino para atender apenas às nossas necessidades e nunca externando a graça que nos foi dada por Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Então ajuda-nos, Pai, a alterar o vetor de nossas vidas. Que esse vetor não esteja mais voltado para nós, mas esteja voltado para Ti e para o próximo. Que de fato amemos ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim glorifiquemos o Teu nome com nossas vidas, para que o Senhor nos recomende, para que o Senhor lembre de nós, para que nós sejamos cristãos recomendáveis, cristãos que servem, cristãos que são lembrados. Tem misericórdia de nós, fala conosco, em nome de Jesus. Amém.